ajustada, jogando com muita confiança. O meio-campo teve ótimos momentos dentro da partida. E eu acredito assim que era o primeiro momento que nós, e talvez o único momento que poderíamos ter uma observação um pouco maior de todo o elenco. E acredito que nós tenhamos tido a atitude correta, tomamos aí uma decisão importante, dando uma oportunidade a muitos jogadores e ficando satisfeitos com aquilo que nós vimos ao longo de 90 minutos. Dorival, aqui atrás. Está me ouvindo? Normal. Aqui, André Galindo, Grupo Globo. Dorival, apenas 2 jogadores brasileiros com menos de 18 anos marcaram em 3 jogos seguidos pela seleção brasileira. Você tem ideia de quais são esses 2, não? Pelé? E Neymar? Hendrick. Segundo. Interessante. Queria que você falasse sobre mais uma... Eu imaginei que ele tivesse sido o terceiro. São 2. Hoje, ele é o segundo. Queria que você falasse dessa estrela, desse acontecimento, que a cada jogo, o que vem acontecendo com ele, por favor. Eu acho que um fator importante, vai passando confiança ao atleta. Nós temos que ter calma, paciência, sem comparações nenhuma em relação a um nome ou outro. Eu acho que o Hendrick tem que se fazer por ele próprio. Ele tem que buscar o seu espaço, é isso que vem acontecendo, com calma. Vamos ter muito cuidado com esse garoto. Está acontecendo muita coisa na sua vida em tão pouco tempo. E o importante é que ele não perdeu a essência, está se mantendo como o vi aí iniciando no Palmeiras. E eu acho que isso daí é um fator importante que chama atenção e que ao mesmo tempo engrandece aquilo que ele vem realizando e as conquistas que já teve em tão pouco tempo de carreira. Dorival, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Ainda falando um pouco sobre os jovens, né? É uma seleção com muitos garotos, mas garotos com experiência de Europa já e personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Savinho, que hoje ganhou a oportunidade e fez um grande primeiro tempo, mostrou muita personalidade e foi uma das principais opções ofensivas do Brasil enquanto esteve em campo. Queria que você avaliasse a participação dele nessa oportunidade que ele recebeu hoje. Obrigada. Primeiro, eu acho que realmente é uma seleção jovem, porém nós temos que imaginarmos que daqui a 2 anos ainda, para que possamos atingir um melhor momento, se Deus quiser melhorarmos a nossa condição dentro da fase classificatória para mais uma Copa do Mundo e principalmente buscarmos aí fazermos uma boa Copa América. Eu acho que aos poucos essa equipe possa ir amadurecendo, criando um pouco mais de corpo, dando oportunidade para que alguns jovens aí possam aparecer, e é isso que nós queremos, que exista muita lealdade nessas disputas por posições, por isso que eu falei que de uma somatória dessas 2 partidas e por aquilo que nós estamos vendo em treinamento, é que nós decidiremos a equipe que iniciaremos a Copa América. Então, é uma disputa em aberto, todos aí buscando darem o seu melhor, e fico muito satisfeito de ter acompanhado esse momento do Savinho, nos chamou a atenção desde a primeira convocação, a postura que sempre teve, vem também buscando um amadurecimento e um crescimento dentro da carreira, isso é muito importante. Hoje fizemos um gol muito bem trabalhado, que foi, aliás, foi trabalhado exaustivamente ao longo desses 10 dias aí, com um movimento quase que completo, Savinho entrando por dentro, Ian fazendo movimento, aquele movimento sujo que nós sempre chamamos, dando condições da bola cair nos pés do Savinho, que entra, carrega, se projeta, e o Andrés usa o corredor muito bem. Foi uma jogada que todos nós pontuamos que poderia acontecer e, de repente, na insistência deles em acreditarem naquilo que está sendo proposto, tenha sido aí um fator importante, o que nos faz
acreditar cada dia mais que o trabalho está num bom caminho. Dorival, boa noite aqui atrás, nas câmeras. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você já falou e mencionou aí os pontos positivos de jogadores individualmente falando e coletivamente também. Teve as suas apostas hoje com algumas mudanças em relação àquele time considerado titular, em relação também aos outros jogos. E eu gostaria de saber de você o que dá para tirar aí de ponto positivo, mas também de aprendizado para os próximos jogos. Eu acho que o México, nós tivemos alternâncias dentro da partida, é um fato, isso daí é uma realidade. Uma equipe jovem que tivemos aí, acredito eu, 5, 6 treinamentos completos, mas que se apresenta da forma como se apresentou, enfrentando um estádio e uma equipe muito bem postada, um estádio praticamente todo ele tomado por uma torcida única. Talvez tivéssemos aí 10 a 15 mil brasileiros que também fizeram a diferença a nosso favor, mas de um modo geral enfrentamos situações bem delicadas dentro da partida, com algumas oscilações, o que é um fato natural, normal, acredito eu. Tenhamos tido muito mais coisas positivas do que negativas, no momento em que estávamos com o jogo mais estabilizado e de repente acabamos sofrendo os 2 gols. Mesmo assim, tivemos a mesma força que nós tivéramos na partida anterior contra a Espanha, fomos buscar o 3º gol. Eu acho que nós temos naturalmente que pontuarmos tudo aquilo que tem acontecido, tanto positivo quanto negativamente. Mas, de um modo geral, ao final de 90 minutos muito bem disputados, um jogo com algumas alternâncias, naturalmente com momentos muito positivos, alguns momentos negativos. Eu, de um modo geral, estou muito mais satisfeito do que preocupado, ainda que, independente do resultado que acontecesse, amanhã estaríamos em campo já pensando em tudo aquilo que se passou ao longo de 90 minutos e buscando as correções possíveis para uma equipe que promete aí muito, se Deus quiser, até o momento final e o objetivo final, que será chegarmos a uma Copa do Mundo. Dorival, aqui um pouco à sua esquerda, Pedro Ivo, ESPN, você citou muitos pontos positivos da partida e fala que também não foram apenas pontos positivos, e me parece que em algum momento o México também teve o controle do jogo. Eu queria que você avaliasse quais foram esses pontos que não foram tão positivos e que fizeram o México ter esse controle. E também chamou a atenção que você trocou todos os homens de meio e de frente para a partida de hoje. Era algo já pensado previamente? Você já estava na cabeça de manter a linha de defesa durante 90 minutos, ocorreu durante o jogo? Se você pudesse falar também sobre a saída de bola do Brasil, que me parece que foi o que aconteceu de mais frágil ali, acabou gerando oportunidade para o México em alguns momentos de desencaixe. Você falou de entrosamento. Se você pudesse comentar esses assuntos, por favor. Primeiro, a nossa saída de bola, é natural que nós talvez tenhamos usado muito mais o goleiro do que dentro do necessário. Quando isso acontece, é óbvio, primeiro pelo bom posicionamento da equipe adversária, segundo, nós não podemos nos esquecer os campos um pouco mais reduzidos, muito mais próximas às marcações, talvez em razão disso, e principalmente, acredito, nós talvez tenhamos tido uma dificuldade maior. México, da mesma forma, se viu pressionado em muitos momentos, justamente porque existia um encurtamento de campo, uma aproximação muito mais rápida das marcações e, com isso, uma dificuldade grande. Mesmo assim, o primeiro gol, se nós avaliarmos muito bem, foi uma jogada toda ela criada, toda ela trabalhada. Segundo gol também, com trocas de passe, a aproximação, assim como foi o primeiro gol do México, um gol com um ataque à profundidade, o meia foi servido e fez muito bem o cruzamento. Então, assim, com tudo isso, eu acredito que tanto o México quanto o Brasil tenham tido momentos muito positivos, momentos negativos, dentro de uma partida que foi muito difícil, muito bem jogada, muito disputada, uma equipe que não havia atuado ainda e, de repente, nos proporciona um jogo até certo ponto, acredito eu, até o momento do primeiro gol da equipe mexicana,
nós tínhamos um equilíbrio já da partida, nós estávamos com posse de bola, nós já estávamos mudando o sentido do jogo. Então, assim, de um modo geral, eu acredito que nós tenhamos tido muito mais coisas boas do que coisas ruins ao longo de 90 minutos. É natural que erros acontecem, dificuldades foram grandes, tanto de um lado quanto do outro, mas são passíveis de correção. O importante é que nós vimos uma equipe procurando fazer de uma maneira correta, jogando com personalidade, buscando a todo momento o gol adversário. Tivemos algumas dificuldades na nossa marcação-pressão, o que é um fato natural. É muito pouco tempo para cobrarmos um equilíbrio ou uma regularidade de 90 minutos para uma equipe que fez bem poucos trabalhos, buscando aí todos os comportamentos possíveis que acabem existindo em 90 minutos. Dorival, Éder Traschini do All Sport. Você falou do movimento sujo do Ian no primeiro gol, e no segundo a gente viu, acho que o contrário, né? Me pareceu pelo menos uma saída de 3 com a bola do Militão para o Ian por dentro e era o Savinho que estava por fora. Era uma variação, ali naquele momento, a seleção já estava com uma outra formação, ainda que com os mesmos nomes em campo. É uma coisa que você busca, essa variação tática, sem a necessidade de alterar nomes? Porque se nós avaliarmos um primeiro momento, nós vamos ver que é uma equipe que tenha um jogo posicional, mas é tudo que eu não quero. Eu quero que as posições, de repente, sejam preenchidas, porém, com uma alternância dentro dos movimentos que existam, tanto dos 3 homens do lado direito, quanto dos 3 do lado esquerdo, completando o homem centralizado, que também não dê essa condição aos 2 zagueiros, ou seja, aquele homem de referência que fique sempre posicionado à frente desses 2 homens. Eu quero muita liberdade de movimento para que possamos chegar como nós chegamos também, com muitos homens para as conclusões. Eu acho que isso aí aconteceu, tivemos alternâncias, tanto de um lado quanto do outro, atacamos espaço, buscamos jogadas bem conscientes daquilo que foram os treinamentos, e eu acho que isso daí sim foram pontos muito positivos e destacados da nossa equipe. Por isso que eu disse anteriormente, que no momento em que estávamos mais seguros na partida, tomamos os 2 gols. É um alerta e felizmente conseguimos aí, ao final dela, mais uma vez com o Hendrick, um belo gol. Ok, let's move to English, Spanish. Cambiamos agora para espanhol. Vamos? Como que é? Inglês. Todos falam inglês? Everybody speaks English? Okay, let's go, let's move. Please, can you give the mic? I don't know who. We're going to just take 3 questions, okay? Yeah, great. First international football match here in this venue, 85,000. Just what did you make of the facility itself and the overall atmosphere? Como? Eu fico feliz de estar podendo participar de uma partida como essa, um público vibrante, emocionado pelo momento, defendendo as cores do meu país. Para mim é um passo muito importante, é a minha 3ª participação com a seleção brasileira, muito cedo ainda, mas tentando fazer o nosso melhor, tanto eu quanto a minha comissão, e é uma satisfação poder estar exibindo potencial de um grupo, de uma seleção, dentro de um país como os Estados Unidos, que brevemente sediará um torneio importantíssimo do nosso continente, como também a próxima Copa do Mundo. Para nós é uma satisfação, um prazer, e começamos a vivenciar o que provavelmente deva acontecer daqui a 2 anos, onde com certeza teremos uma competição das mais disputadas e talvez uma das mais difíceis dos últimos tempos, pela evolução de todas as equipes que participarão. Translation. I am happy to be here. It's with the nice public. It is very important step. We took a very important step. It is very early to talk, but
trying our very best, and we are very satisfied and proud to show our team in the USA, and we will celebrate a tournament, and it is our pleasure to be here in the USA, and in 2 years we will have a great competition. Okay, next one. Enrique Navarro, Viva Houston. Felicidades por la victoria. Y de esa victoria sufrida que fue el día de hoy, ¿te sorprendió la estrategia de México? Olha, já havíamos visto a seleção mexicana atuando. Não nos surpreendeu, esperávamos um jogo bem complicado, difícil e disputado como foi, mas fico satisfeito com aquilo que eu vi da seleção brasileira, uma seleção jovem, uma seleção montada há bem pouco tempo, mas que nos deu uma resposta muito positiva.